O rei Davi, governante de Israel, era um homem de poder e paixão. Uma noite, enquanto caminhava pelo terraço de seu palácio, seus olhos pousaram sobre uma mulher de beleza estonteante. Seu nome era Batseba. Davi ficou cativado. Ele tinha que tê-la. Consumido pela luxúria, mandou chamá-la. Batseba, presa pela ausência do marido e pela ordem de um rei, viu-se enredada na teia de desejo de Davi. O encontro deles foi uma transgressão de poder e uma violação de votos sagrados. Nas sombras do palácio, nasceu um pecado que lançaria uma longa sombra sobre o reinado de Davi. O desejo de Davi por Batseba se intensificou. Ele descobriu que o marido dela, Urias, era um soldado leal que lutava na guerra. Um plano perverso começou a se formar no coração de Davi. Ele usaria seu poder para eliminar Urias e tomar Batseba para si. Convocando Urias de volta do campo de batalha, Davi fingiu perguntar sobre o andamento da guerra. Ele cobriu Urias de presentes e elogios na esperança de mascarar suas intenções sinistras. Mas Urias, um homem de integridade inabalável, recusou o conforto do rei, preferindo permanecer com seus companheiros. A frustração de Davi cresceu. Seu plano estava se desfazendo. Ele precisava de uma nova estratégia, uma que garantisse a morte de Urias. O desespero turvou o julgamento de Davi. Ele escreveu uma carta para Joabe, seu general de confiança, selando o destino de Urias. A carta continha uma ordem arrepiante: colocar Urias na linha de frente e, em seguida, recuar, deixando-o vulnerável ao ataque inimigo. Joabe, preso por sua lealdade ao rei, seguiu a ordem. Urias, sem saber da traição, lutou bravamente, mas foi morto no calor da batalha. Sua morte, orquestrada pelo próprio rei, a quem servia, marcou uma virada sombria no reinado de Davi. A notícia da morte de Urias chegou a Davi. Ele fingiu tristeza, mas dentro de seu coração, uma semente de culpa começou a crescer. Com Urias morto, Davi agiu rapidamente para assegurar Batseba como sua esposa. Ele a trouxe para o palácio, onde ela se tornou sua esposa em segredo. Batseba, de luto pela perda do marido, viu-se envolvida no turbilhão dos afetos do rei. O casamento deles foi um escândalo, sussurrado em tons baixos por todo o reino. Davi, cego por seu desejo, parecia alheio aos sussurros e ao crescente descontentamento entre seu povo. No isolamento de seu palácio, Davi acreditava ter escapado das consequências de seu pecado, mas suas ações desencadearam uma série de eventos que destruiriam a fachada de seu reinado justo. Seção 5. A repreensão de um profeta. Natã, um profeta de Deus, chegou ao palácio. Ele confrontou Davi com uma parábola, uma história criada para expor o pecado do rei. Davi, enfurecido com a injustiça descrita na parábola, pronunciou julgamento sobre o culpado. "Você é esse homem", declarou Natã. As palavras do profeta perfuraram o coração de Davi como uma espada. Ele percebeu a gravidade de suas ações. Ele havia traído Deus, seu povo, e a si mesmo. Dominado pelo remorso, Davi confessou seu pecado, mas o arrependimento não poderia apagar as consequências de seus atos. Seção 6. A doença de uma criança. A tragédia atingiu a casa de Davi. A criança nascida de sua união com Batseba adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pela vida da criança. Ele jejuou, orou e deitou-se no chão, esperando expiar seu pecado. Mas a condição da criança piorou. O peso do pecado de Davi o pressionava, amplificando sua dor e desespero. Seus pedidos de misericórdia pareciam não ser atendidos. Por 7 dias agonizantes, Davi velou por seu filho moribundo. O outrora poderoso rei foi humilhado, subjugado pelas consequências de seus atos. Seção 7. Um preço alto. A criança morreu. A dor de Davi foi profunda. Ele havia perdido seu filho, um alto preço por seu pecado.
Ele lamentou não apenas a perda de seu filho, mas também a destruição de sua própria retidão. As consequências das ações de Davi se estenderam além de sua própria casa. Seu pecado manchou sua reputação, enfraqueceu seu reino e trouxe vergonha ao nome de Deus. Os sussurros que antes circulavam em segredo agora ecoavam por toda a terra. Davi, antes reverenciado como um homem segundo o coração de Deus, agora era conhecido por seu adultério e por sua participação na morte de um soldado fiel. O peso de seu pecado ameaçava esmagá-lo. Seção 8. Perdão e consequências. Embora Deus tenha perdoado Davi, as consequências de seu pecado permaneceram. Sua família foi dilacerada por conflitos e rebelião. Seu reino foi enfraquecido pela divisão e pela agitação. A vida de Davi, antes um testemunho da fidelidade de Deus, tornou-se um conto de advertência, um lembrete de que mesmo os maiores entre nós não estão imunes à tentação e suas consequências devastadoras. Apesar da dor e do sofrimento que suportou, Davi emergiu das profundezas de seu desespero como um homem mudado. Ele assumiu a responsabilidade por seus atos, buscou perdão e se agarrou à esperança da misericórdia de Deus. Seção 9. Lições da queda de um rei. A história de Davi e Batseba é um lembrete atemporal de que o pecado tem consequências. Ela nos ensina que mesmo os mais justos entre nós são capazes de grande maldade quando nos permitimos ser governados por nossos desejos em vez da lei de Deus. A queda de Davi serve como um aviso para todos nós. Ela nos lembra de guardar nossos corações contra a tentação, buscar a orientação de Deus em tudo o que fazemos e confiar em sua misericórdia quando tropeçamos e caímos. Apesar da escuridão desta história, há um vislumbre de esperança. O arrependimento de Davi e o perdão de Deus oferecem um poderoso lembrete de que mesmo diante de nossas maiores falhas, o amor e a graça de Deus estão sempre disponíveis para nós.